Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. O vídeo de hoje trata de um exercício da parte de teoria de anéis, e ele é um exercício um tanto quanto diferente, provavelmente, de tudo que você já viu na sua graduação. Por quê? Porque ele é um exercício de múltipla escolha. É, é um exercício de álgebra de múltipla escolha. Por isso que ele é um exercício bastante exótico, porque, em geral, as questões de álgebra, elas são questões de você fazer algum tipo de demonstração, né? E isso exige escrita, né? Então, em geral, as questões, os exercícios de álgebra de uma avaliação, eles são questões discursivas. Eu estou estudando a possibilidade de, de incluir também algumas questões de múltipla escolha e depois você deixa o seu comentário no vídeo para eu saber se essa foi uma boa ideia ou não. Dê aí a sua opinião a respeito dessa possibilidade ou dessa modalidade de questões de múltipla escolha na graduação em álgebra. Tá? Então vamos lá. O exercício ele é dividido em dois slides porque ele é bastante extenso. E ele fala o seguinte: considere dois polinômios, o polinômio f e o polinômio g. Os dois são polinômios com coeficientes inteiros. Tá? Então, como eles são polinômios com coeficientes inteiros, você pode ver eles com coeficientes racionais, reais, complexos. Tá? Então, eu posso fazer afirmações a respeito desses dois polinômios em qualquer um desses corpos, em qualquer um desses anéis, sobre os inteiros, sobre os racionais, sobre os reais ou sobre os complexos. Por quê? Porque todos os coeficientes que aparecem aqui são inteiros e, portanto, são racionais, são reais e são complexos. Tá? Então, esse primeiro polinômio ele tem grau 4 e esse segundo polinômio ele tem grau 6. O que fala, o que pede o exercício? Assinale o que for correto, sabendo que cada item assinalado incorretamente anula um item assinalado corretamente. Isso parece uma sacanagem do avaliador, mas não é. Por quê? Porque quando eu falo assinale o que for correto, eu estou pedindo para você indicar o que está correto. Não é uma questão de verdadeiro ou falso. Essa é uma questão de você assinalar o que está correto. Se você assinalar todos os itens, você estará assinalando as alternativas corretas. Eu não estou falando assinale apenas as alternativas. Não estou dizendo apenas o que for correto. Tá? Então, aqui está pedindo para assinalar o que for correto. Se você assinalar todas, você estará assinalando as que estão corretas e, portanto, você acertaria a questão por completo. Tá? Outro motivo também para eu fazer esse tipo de questão, um item assinalado incorretamente anula um item assinalado corretamente, isso é para quê? Isso é para avaliar se de fato o avaliado, né, ele está sabendo aquilo que eu estou pedindo. Então, essa é uma forma de você fazer isso. Quando você faz o verdadeiro ou falso, você pode chutar muito. E a ideia é que não seja um chute. A ideia é que a pessoa leia e reflita sobre cada item. Tá? E outra coisa, como você vai ver, muitas vezes um item exclui o outro de forma praticamente automática. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos ver quais são os itens a serem analisados. O primeiro item fala o seguinte: F3 é irredutível em Z3, pois F3 tem grau 3 e não admite raízes em Z3. Tá. Vamos pensar nesse item um pouquinho. Depois eu vou explicar para você o que é o F3. Tá? Não se preocupa. Mas vamos nos ater ao item. O que nós temos que analisar aqui é o item completo. É o item inteiro. Aqui está dizendo, eu não vou analisar apenas F3 de x é irredutível em Z de x, em Z3 de x. Não é isso que eu estou analisando. Eu estou analisando a alternativa inteira. Tem a explicação aqui está a explicação desse polinômio
ser irredutível. Essa explicação, ela pode estar incorreta. Talvez você não consiga dizer que esse polinômio é irredutível por esta explicação que está aqui. Talvez o fato desse polinômio ser irredutível ocorre por outro motivo, e não por esse motivo que está escrito aqui. Então, a ideia é que seja analisada o item inteiro, o item por completo. Tá? E isso força a pessoa a ler o item inteiro. Há um tempo atrás, eu pedi numa das minhas avaliações o seguinte: expresse tal polinômio como produto de dois polinômios irredutíveis. O que a pessoa fez? Ela pegou o polinômio que eu falei e ela escreveu ela como uma multiplicação de dois polinômios e parou por aqui. Não fez mais nada. E ela veio reclamar, falando: você não pediu para escrever como produto de dois polinômios? Eu escrevi como produto de dois polinômios. Eu falei: tá, mas eu tá pedindo que os dois sejam irredutíveis. Ela falou: é mesmo, eu não li. Então a ideia é que você leia o item por completo e analise se a justificativa, quando houver justificativa, verifique se essa justificativa é boa para essa afirmação que está acontecendo aqui. Nesse caso, F3 é irredutível. O item 2. F3 é redutível no Z3, pois F3 admite raízes em Z3. Então, observe que, muito provavelmente, esses dois itens aqui, um é excludente. Um vai excluir o outro. Se o primeiro for correto, o segundo vai ter que ser incorreto. Tá? E nós vamos ver isso depois. O terceiro item, F5 é irredutível no Z5. O quarto item, pelo critério de Eisenstein, G de x é irredutível no Q de x, pois o número primo 3 satisfaz todas as hipóteses do critério de Eisenstein para o polinômio G de x. O quinto item, não podemos utilizar o critério de Eisenstein para garantir que G de x é irredutível, pois G não é primitivo. Vamos analisar isso também depois. Não podemos utilizar o critério de Eisenstein para garantir que G de x é irredutível em Q de x, pois não há nenhum número primo que satisfaz as hipóteses do critério de Eisenstein para o polinômio G de x. E o sétimo item e último, as possíveis raízes inteiras de G de x pertencem ao conjunto menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, menos 9, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Tá? Então, nós vamos analisar a partir de agora todos os itens passo a passo. Como eu estou pedindo para você apenas assinalar as alternativas corretas, eu não estou pedindo nenhuma justificativa. Eu vou dar a justificativa aqui para vocês verem como é que você resolve um exercício de maneira discursiva e de uma maneira organizada. Eu estou percebendo, com o passar do tempo, que as pessoas elas têm muita dificuldade em organizar o pensamento na hora de escrever. E a escrita é a pior forma possível de comunicação. Por que ela é a pior forma possível? Porque, como diz Ciro Gomes, na escrita a mensagem é do leitor e não do escritor. O que ele quer dizer com essa frase aparentemente complicada? E quem entende o que está escrito não é quem escreve, é quem lê. Então, quando você lê alguma coisa, é você que está interpretando, é você que está dando a mensagem para aquilo que está escrito. Então, eu, como escritor, se eu quero que você entenda determinada coisa, eu preciso escrever com determinada clareza, com tanta clareza, que você entenda exatamente aquilo que eu quero que você entenda. E é isso que você, como aluno, como estudante, tem que fazer na hora de você responder, de você resolver uma questão discursiva. Você tem que organizar, você tem um pensamento. Eu falei, gente, vocês pensam. E vocês pensam numa determinada ordem. Vocês pensam de uma determinada forma. Beleza, escreve isso. Você fala, mas isso é complicado. Eu sei que é complicado. A receita é simples, a execução pode ser difícil. Mas você pensou. E quando você pensou,
quando você pensou, você escreve, mas você não escreve só as contas. Eu fico abismado, por quê? Porque quando eu leio uma prova, a maior parte delas tem contas. Tem contas. Eu falo, tá bom, mas por que o sujeito fez essa conta? Por que ele fez aquela determinada conta e não fez outra? Ele podia ter feito outra. E por que ele fez aquela lá? Então você tem que explicar para o sujeito que está lendo, no caso o seu professor, por que é que você fez essa conta. Ou simplesmente fala, olha, nós vamos fazer a continha tal. Né? E aí você resolve ela e vai escrevendo. Você vai induzindo o seu leitor a entender exatamente aquilo que você quer. Certo? Então vamos lá. Então vamos resolver o item 1. O enunciado dele está aqui, né? Então o F3 é irredutível. Então vamos lá. O polinômio que nós demos para vocês originalmente é esse polinômio aqui, ó, 4x ao cubo mais 40x quadrado menos 20x menos 10. Tá? O que é que significa esse F3 aqui? Essa é uma notação que nós estabelecemos, que eu estabeleci com os meus alunos em sala de aula. Esse Pearson 3, que aparece aqui no polinômio F, significa que eu vou transformar o polinômio original, esse polinômio F, num polinômio com coeficientes no Z3. Então, esse Pearson 3 indica que eu vou passar a ver, vou transformar esse polinômio como um polinômio em Z3. E como é que eu faço isso? Ora, eu passo a barra em todos os coeficientes. É isso que eu faço. Que é a forma mais simples de você transformar um polinômio com coeficientes inteiros num polinômio com coeficientes em Z3, Z5, Z7, em qualquer ZN. Basta você considerar as classes dos coeficientes no anel que você quer considerar. Nesse caso aqui é o Z3. Então, esse Pearson 3 é porque eu estou vendo esse polinômio aqui no Z3. Tá? O que eu faço agora? Você está vendo? Eu tenho 4 barra, 40 barras, 20 barra e 10 barra. Bom, esses são números grandes, mas o Z3 só tem 3 elementos, 0, 1 e 2. Então, eu posso transformar, se eu quiser, esses coeficientes em coeficientes que variam de 0 até 2. 0, 1 ou 2 barra. Nesse caso, eu pego cada um dos coeficientes, divido por 3 e acho o resto correspondente. Né? Então, 4 dividido por 3 deixa resto 1, 40 deixa resto 1, 20 deixa resto 2 e 10 deixa resto 1. Eu posso manter esses sinais, se eu quiser, ou eu posso transformar esse menos 2 no 1 barra, e esse menos 1 barra eu posso transformar em 2 barra, e aí eu transformo o meu polinômio num polinômio que só tem coeficientes positivos, o sinal de menos não aparece. Tá? Aí um aluno meu perguntou, tá, professor, mas qual desses dois eu posso usar? Você pode usar os 3, se você quiser. Os cálculos que você vai fazer, você pode utilizar qualquer um dos 3. Este ou este. Você pega aquele que você acha que é mais fácil de você trabalhar. Eu, particularmente, gosto desse polinômio aqui. Por quê? Porque eu não preciso me preocupar com o sinal de menos. Isso, para mim, é legal. Ah, não, professor, eu não tenho problema com isso. Beleza, então usa esse daqui. Ah, mas eu não gosto de reduzir, eu gosto de trabalhar com classes grandes. Tá bom, então você utiliza esse daqui e faz as contas. Tá bom. Então, a primeira coisa é, nós transformamos o nosso polinômio f, então o nosso polinômio é f3. Então, isso está feito. Aí aqui ele está falando, ó, f3 é irredutível no Z3, pois f3 tem grau 3. De fato, ele tem grau 3. Na hora que eu passei esse polinômio para o Z3, ele não baixou o grau. Se eu transformar esse polinômio, por exemplo, num polinômio em Z4, perceba que o grau vai baixar. Por quê? Porque no Z4, esse sujeito vai embora, este vai embora, esse vai embora e vai sobrar só o 10 barra. Então, na hora de eu passar esse polinômio f para o Z4, eu transformei o meu polinômio de grau 3 num polinômio de grau 0. Mas não é esse o caso aqui. O caso é que nós passamos ele para o Z3, e quando nós passamos ele para o Z3, esse polinômio continuou tendo o grau 3. Tá? Então, pronto. Esse primeiro item aqui está verificado. Está falando, não admite raízes em Z3. O que eu vou fazer para descobrir se ele admite ou não raízes?
Eu vou ter que calcular esse polinômio f3 em cada um dos elementos do Z3. Para nossa sorte, só tem 3 elementos no Z3, o 0, 1 e 2. Então, eu vou calcular o f no 0. Então, para calcular f3 no 0, eu vou vir aqui no lugar do x, eu vou colocar 0 e isso vai dar 2 barras. Todo mundo vai se anular aqui. Quando eu calcular o f3 no 1, no lugar do x eu coloco 1, faço as contas todas, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, isso aqui dá 5. O 5 barra é 2 no Z3. Né? E, finalmente, o f3 calculado no 2 barra, eu venho em qualquer um desses 3 polinômios aqui, eu escolhi o último, e substituo o x por 2. Então, aqui vai dar 8, aqui vai dar 4, aqui vai dar 2, aqui vai dar 2. Isso dá 16. O 16 barra é igual a 1 no Z3. Porque quando eu pego 16 e divido por 3, eu acho que o resto 1. O que acontece, então? Esse polinômio f3, ele, de fato, ele tem grau 3 e ele não admite raízes no Z3. Tendo todas essas informações, agora eu vou analisar essa afirmação aqui. O que é que nós temos? f3 é um polinômio de grau 3 e não admite raízes no Z3. Ora, o Z3 é um corpo. O Z3 é um corpo. E tem um resultado que fala o seguinte: todo polinômio de grau 2 ou 3 com coeficientes num corpo, ele é irredutível quando ele não tem raízes nesse corpo. Então, tendo um polinômio de grau 2 ou 3 que não tem raízes no corpo, esse polinômio você pode garantir que é um polinômio irredutível. Isto é um resultado que meus alunos viram em sala de aula. Tá? E, portanto, esse sujeito, ele é irredutível. E a explicação, de fato, ele tem grau 3 e não admite raízes no Z3. Moral da história, o item 1, ele está correto. Tá? E agora vamos ao item 2. O item 2 fala o seguinte: f3, ele é redutível no Z3 de x, pois f admite raízes no Z3. Cara, não tem como estar mais incorreta essa alternativa. Por quê? Porque pelo item 1, nós já mostramos que esse cara é irredutível e, mais ainda, ele não tem raízes no Z3. Então, essa alternativa aqui está completamente incorreta. Está muito incorreta. Tá? Item 3. F5 é redutível no Z5. Vamos olhar quem é o nosso F. O nosso polinômio F é esse daqui. O que eu vou fazer para calcular o F5? Eu vou transformar este polinômio via classe dos coeficientes no Z5. No Z5. Ótimo. Olha que coisa mais mágica que vai acontecer aqui, ó. Você está vendo o 40 barra, o 20 barra e o 10 barra? Eles são nulos no Z5. Então, este polinômio aqui, na verdade, ele vira... Ixi, aqui não é 1, aqui é 4. Aqui é 4, tá bom? Esse polinômio, no Z5, é porque eu copiei e colei do outro. Por isso. Esse polinômio aqui, ó, vai ficar 4 barra x ao cubo. Esse polinômio você pode escrever como 4 barra x vezes x quadrado. Olha, esse polinômio que eu te dei, esse f5 aqui, ó, ele não é invertível. Para começar. Por que ele não é invertível? Porque ele tem grau positivo. E você pode quebrar ele como produto de 2 polinômios não invertíveis. Essa é a própria definição de polinômio redutível. Ele não é invertível, porque ele tem grau positivo, o F5 tem grau positivo, o F tem grau 3, tá? E ele pode ser quebrado como produto de 2 polinômios, 2 polinômios não invertíveis. Nesse caso, o 4x barra e o 1 barra x ao quadrado. Tudo bem? Só lembrando que aqui no lugar do 1 é 4. Tá? Beleza. Logo, o F5 ele é redutível no Z5 e, portanto, o item 3 ele está correto. Então, até agora, o item 1 e o item 3 estão corretos. O que diz o item 4?
Pelo critério de Eisenstein, g de x é irredutível em q de x. Pois, está dando a explicação. O número primo 3 satisfaz todas as hipóteses do critério de Eisenstein para o polinômio g de x. Vamos olhar quem é o polinômio g de x. É esse polinômio aqui. X à sexta mais 12x à quarta menos 24x mais 18. Tá? Ele está dizendo, ó, eu não posso aplicar o critério de Eisenstein para o primo 2. Não, desculpa. Pelo critério de Eisenstein, g de x é irredutível, pois o primo 2 satisfaz todas as hipóteses do critério de Eisenstein. Vamos ver. Vamos olhar para o primo 2. O que eu tenho que analisar? O primo 3, desculpa. Eu tenho que analisar se o primo 3 divide todos os coeficientes, exceto o líder. E, de fato, isso acontece. O 3 divide 18, o 3 divide menos 24 e o 3 divide 12. Então, esse primo divide todos os coeficientes, exceto o líder. O coeficiente líder é 1. 3 divide 1. Então, beleza. Então, até aqui tudo bem. Outro item que o critério de Eisenstein exige é que o quadrado desse primo não divida o termo independente. Furou. O 3 ao quadrado, que é 9, divide o 18. Então, eu não posso usar o critério de Eisenstein, para garantir a irredutibilidade desse polinômio g de x aqui. O primo 3 não dá. Por que o primo 3 não dá? Porque ele não satisfaz um dos itens do critério de Eisenstein, que é o último. O quadrado desse primo não pode dividir o termo independente. Aqui divide. Tá? Então, o 3, ele não satisfaz as hipóteses do critério de Eisenstein e, portanto, esse item está incorreto. Por que esse item está incorreto? Porque aqui está falando que ele é irredutível aplicando o critério de Eisenstein para o primo 3. Isso é falso. Não é pelo primo 3. Talvez seja por outro motivo que ele é irredutível. Mas por aplicação do critério de Eisenstein para o primo 3, não é. Tá? Então esse item está incorreto. Não podemos utilizar o critério de Eisenstein para garantir que g de x é irredutível, pois g de x não é primitivo. O critério de Eisenstein ele só se aplica para polinômios que são primitivos. O que é um polinômio primitivo? Um polinômio primitivo é aquele em que o máximo divisor comum entre os seus coeficientes é 1. Esse é o caso. Nós temos um polinômio mônico. Todo polinômio mônico com coeficientes inteiros, ele é primitivo. Porque na hora que você vai calcular o máximo divisor comum entre os seus coeficientes, vai aparecer o coeficiente 1. O polinômio mônico é um polinômio cujo coeficiente líder é 1. Só lembrando isso. Tá? Então, esse máximo divisor comum é 1. Portanto, o g de x é primitivo. E aqui está dizendo, não podemos utilizar o critério de Eisenstein para garantir que g é irredutível, pois g não é primitivo. Não é por esse motivo. Não é por esse motivo que você não pode aplicar. Talvez seja por outro motivo, mas pelo fato de ser primitivo, por isso você poderia aplicar. Então, esse item também está incorreto. Você pode aplicar o critério de Eisenstein pelo fato do g ser primitivo. O g é primitivo. Então, esse item está incorreto. Está falando. Você não pode aplicar. Por que você não pode? Porque o g não é primitivo. O g é primitivo. Então, isso não impede você de aplicar o critério de Eisenstein. Então, o item 5 está incorreto. Item 6. Não podemos utilizar o critério de Eisenstein para garantir que g é irredutível, pois não há um número primo. Não há um número primo que satisfaz todas as hipóteses do critério de Eisenstein para o polinômio g de x. Então, ele está dizendo aqui por que é que você não pode aplicar o critério de Eisenstein para garantir que esse polinômio é irredutível. Ele está dizendo, você não consegue encontrar um primo que satisfaça todas as hipóteses do critério de Eisenstein. Bom, mas aqui é um fato que esse primo existe. Quem é esse primo? É o primo 2. Observe, o primo 2 ele divide todos os coeficientes, exceto o líder. O 2 é um número primo, divide
todos os coeficientes, exceto o termo líder. E o quadrado não divide o termo independente. Então, eu poderia aplicar o critério de Eisenstein para garantir que esse polinômio é irredutível. E aqui está dizendo, não podemos utilizar o critério de Eisenstein, pois não há um primo que satisfaça as hipóteses do critério. Claro que tem um primo, é o primo 2. Então, esse item também está. Tá? E para finalizar, o item 7 fala que as possíveis raízes inteiras do polinômio g de x pertencem ao conjunto formado por esses números. Quem é o polinômio g de x? É esse daqui. Tá? Tem um resultado que fala o seguinte, se você tem um polinômio mônico, tem que ser mônico. Todas as raízes racionais do polinômio são, na verdade, números inteiros. E esses números inteiros dividem o termo independente. Isso não está dizendo que todos os divisores do termo independente são raízes. Não está falando isso. O que esse resultado fala é, se você tem uma raiz, essa raiz obrigatoriamente divide o termo independente. Por que isso é bom? Porque isso limita as possibilidades de raízes inteiras. Polinômios mônicos, ou coeficientes inteiros. É esse. Tá? E quais são essas possibilidades? Os divisores do termo independente. Nesse caso aqui, é o 18. Então, você tem um polinômio mônico, toda raiz vai ser inteira, e vai dividir o termo independente. Então, as possíveis raízes são essas aqui. Mais menos 1, mais menos 2, mais menos 3, mais menos 6, mais menos 9, mais menos 18. E, portanto, as raízes pertencem às possíveis raízes do nosso polinômio pertencem a este conjunto aqui. Observe que nem todos os números que aparecem aqui são raízes desse polinômio. O que o resultado fala é, se você tiver uma raiz, se você quer procurar raízes, procure nos divisores do termo independente. Olhe para o 1, por exemplo. O 1 não vai ser raiz desse polinômio. Quando você substituir o 1 aqui, não vai dar raiz. Então, o 1 já é descartado. Talvez outro número seja raiz, mas o 1 não vai ser. Raiz racional, que no caso é inteira, porque o seu polinômio é mônico. Então, esse item aqui também está correto. Moral da história, então, nós temos 3 itens corretos nesse exercício. O item 1, o item 3 e o item 7. Beleza? Bom, você fala assim, putz, mas esse é um exercício extremamente longo de você resolver. Não, ele não é longo de você resolver. Ele é relativamente simples de você resolver. O vídeo aqui ficou grande porque eu dei um monte de explicações que na hora de você resolver, você não vai dar essas explicações, porque você não precisa dar essas explicações todas. Então, quando você vai vir aqui, por exemplo, o enunciado é esse daqui, né? Esse daqui é o enunciado, certo? O que você vai fazer para resolver o item 1? Você praticamente não resolve não resolve de cabeça. Você calcula o F3, está aqui, calculamos o F3. Faz as simplificações, calcula as raízes desse polinômio. Testa e vê se você encontra a raiz. Não encontrou raiz? Beleza, então você já deduz que esse polinômio é irredutível, porque ele tem grau 3. Ele não admite raízes. No corpo, o Z3 é corpo, e portanto ele é irredutível. Tem um resultado que garante isso. Como esse sujeito é irredutível, como esse sujeito aqui é irredutível, ele não pode ser redutível. Então, esse daqui vai estar correto e esse aqui automaticamente vai estar incorreto. O F5, mesma coisa. Você vai calcular o F5 e ele vai te dar 4x à quinta. 4x ao cubo. Ora, 4x ao cubo, você já sabe. Ele é redutível. 4x vezes x ao quadrado. Pronto. Pelo critério de Eisenstein, g de x é irredutível, pois o número 3 satisfaz, o primo 3 satisfaz as hipóteses do critério.
Aí você vem aqui e olha só olha. 3 divide esse, divide esse, divide esse, não divide o último. Mas o quadrado divide esse daqui, pronto. É correto. Não é por causa disso. É por outro motivo. E assim por diante. Tá certo? Aqui também, ó, o último item. As possíveis raízes pertencem a esse conjunto aqui. Ó, o termo independente é o 18. Quais são os divisores do 18? Mais menos 1, mais menos 2, mais menos 3, mais menos 6, mais menos 9, mais menos 18. Tá? Nunca esqueça dos negativos. Nunca esqueça dos negativos. Nunca esqueça do 1 e nunca esqueça do próprio elemento. Beleza? Bom, vou ficando por aqui, fiquei cansado. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.